Boa, Leila, vamos contratar. E as notícias que chegam é que ele não está feliz, outra cultura, tudo muito diferente. Aumente o volume aí do YouTube, do televisor, que tem informação importante. Uma nova contratação que ainda esta semana pode ser anunciada. Vem ou não vem? Gente, tem informação quentinha de bastidor aqui no Jogo Aberto. O blog Mercado da Bola, do UOL, antecipou a informação. Eu tenho a confirmação de que o negócio está avançando e tem tudo para ser fechado nas próximas horas. Fala, torcedor palestrino, começando aí mais um dia agitado no CT do Palmeiras, agora com o mercado aí agitado no Verdão, grandes reforços podem estar chegando ainda neste final de temporada e principalmente 2026. O Verdão está entrando com tudo nas negociações e essas notícias eu trago aqui em primeira mão. Mas antes, é claro, não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E é claro, deixar aquele seu like junto com o seu avante palestra para demonstrar a força e a garra do torcedor palestrino. E me diz aí, palestrino, de que cidade, estado você está nos assistindo, que eu tô respondendo todos vocês. Créditos estão aqui na descrição. Band Esportes e os donos da bola. E claro, não esqueça de hypar muito esse vídeo, hype, que ajuda a entregar ainda mais. Agora chega dessa enrolação e bora para as novidades. Ele falou um monte de coisa. Qual você Quer começar pelo quê? Porque o jornalista que não sabe o salário dele, por exemplo. Esse é um bom ponto. Falar que o Abel vai ganhar 60 milhões de bônus na Libertadores, o Palmeiras ganhou com toda a campanha que fez 104. Com essa Libertadores, com todos os jogos, tudo. Aí, né? Aí é loucura mesmo. Né? Outra coisa, falei, ganha 3 milhões. Ele não ganha 3 milhões. A comissão técnica toda custa 3 milhões por mês ao Palmeiras. Mas isso vira verdade. E assim, as pessoas pegam esse recorte e falam 60 milhões para isso, 3 milhões para isso. Tudo bem. Agora, a gente pode e deve olhar para o trabalho dele, que não foi bom. O trabalho do Abel Ferreira, neste ano, deixou a desejar. Pontuando, já terminou mal o ano passado. Então, assim, quando o sarrafo do futebol brasileiro cresceu, ele não conseguiu responder. Né? Entendendo que era um processo, que o Palmeiras não tinha dinheiro em janeiro do ano passado para contratar os jogadores, e ele foi levando, ganhou o estadual. Já no meio do ano as coisas mudaram, Felipe Anderson foi contratado, e ele não foi bem nos confrontos diretos com Flamengo e Botafogo, que eram os players, como diz o Arnaldo, daquela época. Não foi bem. O Palmeiras precisava empatar um jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro e teve jogador expulso. Esse ano, jogador expulso. O Andrés, o Aníbal e o Andrés foi expulso depois do jogo. Fez uma falta danada no jogo seguinte, o Palmeiras estava remendado com a data FIFA. Então, assim, cara, eu acho que 5 anos, cara, são quase 400 coletivas, 400 jogos. É muito desgastante. É muito desgastante para um treinador. Então, às vezes, ele fala coisas e a Mancha Verde cobrou, o homem de palavra, um homem sem palavra. Ele falou, se calhar, se eu não ganhar, eu vou embora. Mas ele também, na coletiva ontem, disse isso, ele deixou isso claro. Ele falou para a Leila, você não quer que eu continue, mas aqui eu não vou, eu vou embora. E ela bancou. Agora, nós tivemos episódios muito ruins da gestão dele contra o jogo contra o Inter Miami, que eu tinha esquecido. Aquilo foi uma aberração. Como tirar o Vitor Roque nos jogos contra o Corinthians, finais, né? A estratégia que ele adotou, de novo, para jogar contra a LDU, lá na altitude, colocando o Rafael Veiga para marcar individual, o Palmeiras marcando alto na LDU a 2.800 metros. Então, dizer que não teve erro é ofender a minha inteligência. Teve erro. Agora, dizer que é um desastre, está longe disso. Cara, desastre está longe disso. Mesmo saindo 17, chegando 12, o Palmeiras esteve competitivo. E que culmina para mim isso tudo, o que mais me pega, é você virar público e falar que o campeonato está entregue. Isso eu não vou tolerar. E o dia que ele for embora, campeão ou não, espero poder dizer isso a ele.
um dia, falar, Abel, aquilo lá não se pode fazer. Mas sabe por que ele faz? Porque quem está acima dele não o controla. Porque ele ganhou muito. Então, quem está acima dele, o Anderson Barros menos ainda, e a senhora presidente está preocupada com o terceiro mandato. Né? A senhora diz que não, quando erra, que a senhora não erra, a senhora aprende. É preciso aprender. O ano passado a senhora veio a público e disse acertadamente, esse ano não foi bom, vamos fazer tudo para melhorar. E aí começou a cair o dinheiro. O Hendrick, Vitor Reis. Né? O Palmeiras não é milionário há 5 anos. Quem fez isso acontecer foi o Palmeiras. O Abel tem parte importante nisso. Né? E a gestão. A Leila faz parte, Gagliotti também, o Nobre lá atrás. Então, essa construção, ela vem agora com o trabalho magnífico do João Paulo Sampaio na base, aonde o Palmeiras faturou pra caramba. Isso é artificial. Isso não é do Palmeiras. Isso é artificial. E as pessoas, muitos torcedores do Palmeiras, inclusive, confundem isso. O torcedor do Palmeiras quer que o Palmeiras contrate o Carrascal, quer que o Palmeiras contrate o Jorginho, poderia tê-lo feito, e não fez por método, responsabilidade do Abel e da comissão. Tá? Agora, o Palmeiras, no salário, eu sempre falo que o que cada um ganha, não tem condições de competir com o Flamengo, em termos de grana. Para competir, você precisa ter excelência. E quando você erra tanto, como o responsável é ele, não sou eu. Né? Mas muito do desgaste que ele carrega é porque quem está acima dele treme as pernas quando vai falar, quando dá entrevista, que é o Anderson Barros. Ele não se comunica, cara. Qualquer cursinho de gestão, sugiro a vocês que façam, é interessante. De qualquer cursinho de gestão para executivos de futebol, diz lá, das prerrogativas do gerente de futebol está se comunicar com a sua comunidade. Entendeu? Então ele vem a público no meio do ano, quando estava a pressão alta lá, e vem dizer assim, sabemos como fazer. Será que sabe mesmo? Será que é suficiente? Será que o que o Palmeiras vai ter para o ano que vem é suficiente para encarar Flamengo, Cruzeiro, Fluminense do Zubeldia e outros times? Estou falando aqui internamente. Né? O Palmeiras teve alguns bons momentos, mas alguns jogadores que ele contratou fizeram água. Felipe Anderson é um espectro. O Maurício é uma água de salsicha. E são bons jogadores. Não são jogadores desprezíveis. E se eles não rendem, de quem é a responsabilidade? É minha? Não é, é dele. Ele é o treinador. Né? É a forma como alguns jogadores somem. O Aníbal Moreno, ele está banguela. Ele era o Hannibal e está banguela. Entendeu? Ele não morde mais nada. Nem tomate, que é molinho. Então, de quem é a responsabilidade por esses jogadores caírem de produção? Não é terceirizada. Não é de outro. É dele. Né? Porque este poder foi dado a ele pela senhora presidente e pelo Anderson Barros. Então, alguém está me perguntando como é que fica, como vai ser o Palmeiras no ano que vem? Vai ser competitivo de novo. Vai brigar pelos principais títulos outra vez. Resta saber o quê? Se ele, treinador, Abel Ferreira, vai fazer uma autoanálise. Né? Quando ele fala assim, ninguém queria vir para o Palmeiras, uma pinóia. Tinha um monte de gente querendo vir para o Palmeiras. O que não houve foi acordo. Tá? Então, isso é ridículo. Né? E outra, quando ele chega no Palmeiras, já havia um outro Palmeiras. Esse outro Palmeiras surge com a reestruturação da dívida, a inauguração do Allianz Parque, o maior programa de sócio-torcedor, onde o Palmeiras começou a arrecadar, tinha os seus problemas com a W Torre, já foi campeão da Copa do Brasil com Marcelo Oliveira, ganhou brasileiro com o Felipão. Então, não era um time largado às traças, jogado ao relento, né? Como ele, por infelicidade na fala, quis dizer. Tem um trabalho dele muito importante de apostar na base, de melhorar os jogadores. Vocês viram, acho que não, vocês estavam vendo jogos todos no mesmo horário, o Larson jogar. Ele está trabalhando o Larson há muito tempo, isso é bom.
Ele faz bem esse trabalho com os jovens, né? Certo? Agora, dizer que os bilhões que o Palmeiras arrecadou é por conta do trabalho dele, não é uma construção, é um trabalho conjunto, certo? Ele teve os jogadores para colocar em campo, ele colocou em campo, e colocou muito porque foi obrigado, porque a gente não pode esquecer as coisas. Lembram de uma viagem para o Equador, quando ele começou a reclamar de reforço? Não tem reforço, eu preciso de jogador e tal. E o Maurício Gagliotti viajou com ele e falou assim, ó, não vai ter. O que tem é isso aí. Você tem que fazer a coisa melhorar. E ele fez, aconteceu, melhorou. Então, pro ano que vem é uma desgraça, é uma tragédia. Não é, o Paulinho vai estar aí, o Evangelista vai estar de volta, né? O Palmeiras pretende fazer ajustes no elenco. Agora, resta saber se na hora H, quando ele for disputar com os caras do tamanho dele, ele vai ser competente. Perfeito. Coisa que ele não foi. Até de um treinador aprendiz, ele tomou baile. Ele jogou 2 vezes com o cara e perdeu 3. Jogou 3 vezes com o cara e perdeu as 3. De quem? O Felipe Luiz, pô. Entendeu? O Felipe Luiz não vem da Europa. Quer dizer, ele vem. A alma vem da Europa. Mas ele não veio da Europa, ele não é campeão de Champions League. O treinador que tem mais currículo do que ele, que é o Leonardo Jardim, ele também tomou ferro, cara. Empatou uma, perdeu outra. Então, assim, ou ele olha para o trabalho dele, para os auxiliares dele, todos são capazes. Ele é um treinador muito jovem, ele é muito competente. Ou ele olha para o trabalho dele, faz a coisa evoluir, ou ele vai ouvir no primeiro jogo do Allianz Parque com um chutão o tempo todo para a grande área, colocando o Benedetti de centroavante ao lado do Gomes, e aí Abel vai tomar caju. Você está preparado para isso? Presidente do Palmeiras, a senhora está preparada para isso? Anderson Barros, o senhor conhece o Palmeiras? O senhor conhece a instituição? O senhor sabe o que vai ser a partir do dia 11 de janeiro? Se não ganhar e não ganhar bem, se não for lá jogar com o Corinthians, o meu amigo Vessa, e ganhar do Corinthians lá, o senhor sabe o que vai ser? Vocês sabem o que vai ser? Né? Se vocês não sabem, eu sei. Liga para mim que eu conto. A gente sabe. Entendeu? Não tem mais margem. Por quê? Porque é muitos anos, muito desgaste, muita coisa que vai acumulando, muita fala, como ele falou agora, e causou revolta, e com razão. O torcedor fica revoltado, fala assim, pô, como é que é? Então o Palmeiras não existia antes dele sair do PAOK? Ele pagou a multa porque foi um acordo. Ele concordou, eu pago a minha multa, porque também o Palmeiras não tinha dinheiro há 5 anos para chegar lá e bancar uma multa de um treinador. Isso e a lei se parece, né? É como se eles tivessem fundado o Palmeiras. Né? É isso. A fala é muito arrogante, muito prepotente, muito acima de qualquer lugar. Mas as falas ficam mais arrogantes à medida que ganha. Quando ganha, tudo fica legal. Você percebe? Não, mas quando ganha, a taça levanta e os problemas vêm para debaixo da taça e ninguém olha. Isso, Você entendeu? percebe que, como ele ganhou pouco nos últimos 2 anos, praticamente não ganhou, ele troca pela quantidade de dinheiro que ele teria trazido ao clube com as vendas. E o Massini fala, ele tem responsabilidade nisso? Tem, mas não é total dele. O mérito é o Rios, cara. O Rios ele tirou do nada e vendeu. Beleza. A base não, cara. A base é uma coisa que caminha independentemente dele e aí o mérito é ele aproveitar direito o cara da base. Então, você percebe que agora ele capitaliza mais as vendas do que os títulos, porque os títulos não vieram. Né? E acho que ficou claro essa situação nesses últimos 2 anos. Né? Por isso que o Massini fala em autorreflexão, não adianta só apontar para... Eu acho que perdeu força essa questão dos inimigos imaginários. Perdeu força, inclusive internamente. Né? E aí tem uma situação que para o palmeirense é nova e que o palmeirense ainda vai viver até o final desse ano. Ele tem que secar os rivais. Por isso que o Vessone fala, isso é muito incômodo. Porque o São Paulino e o corintiano estão acostumados a isso há 10 anos. O Palmeiras tem que torcer contra o Flamengo no Mundial e contra o Corinthians na Copa do Brasil. Sabe? Pro torcedor mesmo, isso é muito incômodo. Isso é um peso. Torcer para os outros é péssimo. Coisa que o São Paulino e o corintiano fazem há uma década. E o palmeirense vai passar o final de ano torcendo contra os outros. Essa é a questão de não ganhar. Esse é o karma, esse é o carimbo.
Então, E quarta-feira... mais do que isso, teve perto de ganhar? Mas teve. O Palmeiras poderia ser o Flamengo de hoje. Poderia, teve a condição. Estava na frente no Brasileiro e tinha a final. Perdeu as duas. E aí, a reação do Palmeiras contra o Atlético e o Ceará mostram que o Palmeiras deste ano, do Abel e dos jogadores, ele foi melhor sem pressão. Quando a coisa pressionou, ele travou. Tanto o técnico quanto os jogadores. Em termos de elenco, jogador, qualidade, o Flamengo precisa mudar mais que o Palmeiras para o ano que vem. É necessário mudar mais o elenco que o Palmeiras. Não é essa a questão. Tem muito jogador bom, jovem, bem contratado, com saúde, com grande investimento. Não é um problema de elenco. Um ou outro jogador vai completar. O elenco do Palmeiras é o mais pronto do Brasil para 2026. O técnico precisa trabalhar melhor. No detalhe, na questão mental. Por que o Palmeiras Farelo foi mental? Sentiu a pressão? Por que joga tão solto contra o Atlético e o Ceará, rebaixa o Ceará, se na hora da pressão contra o Mirassol não consegue andar? Por que aconteceu isso? Isso que ele tem que entrar. É trabalho dele. Vamos lá. Para começar, Wagner Fernando Veloso. Vamos. Na minha ideia, daquilo que eu vi Veloso, aquilo que eu vi Souza e também Quesada, o Abel Ferreira é um cara que dificilmente ele só sai do Palmeiras se ele quiser. Ou não? Não, com certeza. Não é? Souza, o prato está na mesa já faz um tempo. Não é? Então vamos lá. Um cara que não conseguiu ganhar absolutamente nada nos 2 anos. Um cara que pediu todas as contratações que foram feitas, 700 milhões. Um cara que teve a possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro de novo. E não ganhou porque ele foi egocêntrico. Ele foi um cara que achou que ele poderia fazer o Palmeiras não... Né? Olha, a gente não precisa ganhar, nós vamos ganhar Libertadores. E aí uma coisa que eu fiquei pensando que você falou ontem, Veloso, olha o ambiente, o cara vai ganhar 36 milhões, mais 30 milhões para ser campeão brasileiro. No último dia, ele dá entrevista que ele vai ficar, não precisa. E fez tudo o que fez, né? As reclamações todas. Qual a ideia do palmeirense ou daqueles que pensam em relação? Como eu acho que esse cara, ele é um dos maiores treinadores que eu vi na minha vida. Eu como jogador e como comentarista, como apresentador. Para mim, é um dos melhores. Só que ele, sempre quando ganha, ele ganha. Quando perde, são os outros. E aí, tem uma entrevista do Xerdan, que é o meu amigo Paulo Xerdan, meu camarada Paulo Xerdan, que é meu parceiro. Ele é da Mancha, irmão. Eu sou amigão dele, adoro o Paulo Xerdan. Até porque a gente é Nossa Senhora Aparecida. Como o Veloso é também, e quem não é, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Só que é o seguinte, o Paulo Xerdan disse... Eu acho que num podcast, eu não sei qual é o podcast, ele falou assim, ó, pra mim, pra ele, que já tem um atrito de torcida organizada com ele. A gente sabe disso. A gente sabe. E aí ele disse, pra mim eu fico muito mais chateado, e o torcedor mais chateado de perder pro Corinthians, de o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, do que o título, que faz parte de perder pro Flamengo. E ele falou uma coisa interessante, porque perder pro Flamengo não é o fim do mundo, é como perder. Por que eu perdi? Porque perder pro Flamengo, ou o Flamengo perder pro Palmeiras, nos dias de hoje, não tem problema nenhum. Mas o que o torcedor ficou muito bravo com ele é o Corinthians. Eu não sei se a gente tem aqui, já tem aqui pra colocar aqui, Cascão? Você que tá aí firme e forte. Eu quero o trecho do Xerdan, que por sinal a Band vai transmitir, eu não sei se é Série B, não sei como é que fala. E também como ninguém falou nada, eu falo do jeito que eu quiser. Do Carnaval. Como é que fala? É Série A? Acesso. Curva de acesso. Divisão de Série acesso. B. Divisão de acesso. Série B. É. Série B. É grupo de acesso, é Série B. Mas é grupo de acesso. E aí, meu irmão, a Band vai transmitir. E eu sou amigo do Paulo Xerdan. Sou amigo da filha. Gosto dele pra caramba. E o que ele falou, eu entendo ele. Eu entendo o que ele disse. Foi do Benjamin Bach. Como é que chama o canal do Benjamin Bach? Canal do Benja. Eu passo aqui, não tem problema nenhum. Abraço pra você, Benjamin Bach, aí no SBT. Fica com Deus aí. Quase eu fui pra aí. Bota aí. O que me incomoda de verdade, continua me incomodando de verdade, é ter perdido o Campeonato Paulista. É ter sido eliminado da Copa do Brasil para um time medíocre, né? Para um time nojento. Essa é a diferença. Você fazer uma final de Libertadores contra o Flamengo é outro nível, é outra história, né? Então você perder de 1-0
não é a tragédia, né, do século. Kleber Gladiador, um beijo no seu coração, Kleber. Um beijão, eu te amo, garotinho. É nóis, Corinthians, Kleber. O que você pensa disso? E qual a ideia? E também, do jeito que anda as coisas, isso já aconteceu, que a gente aqui nos Donos da Bola deu informação e que os palmeirenses ficaram bravos. Pouca gente falou que foi a gente aqui. Eu tive a informação que ele viajou lá para o Al Saad e assinou o contrato. E eu peguei a informação, uma hora eu conto para vocês o que deu para mim. A informação que é lá do Palmeiras, é lá de dentro, é conselheiro. Ele falou, Neto, chegou 5 milhões de dólares aqui, não sei se é 5 milhões de dólares ou se era 5 milhões de reais, não sei. Entrou no caixa do Palmeiras. Lembra que eu falei aqui? Que era multa. Que era a multa que os caras estavam pagando, Porque ele tinha só que o diretor financeiro não sabia o que era. E aí o diretor financeiro ligou para o presidente, ó, entrou esse dinheiro aqui, o que é isso aqui? Não, devolve, porque ele já tinha assinado um contrato em relação ao Saad, lá, e viajou sozinho. E quando chegou aqui, aí as coisas que eu sei sobre isso, eu não vou me colocar, porque eu não boto família para fazer as coisas. Não sou esse tipo de gente. Não sou mesmo. Não sou mesmo. E aí, ele assinou, e aí, isso é o que eu penso, não é informação. Ele fica até 2027, porque o Palmeiras pagou 5 milhões de reais. Do Giovani. Lembra do Giovani? Lembro. E aí, não é que veio de graça, não. O Giovani, teve uma parte do Giovani, bom de bola, que o Al Saad cedeu. Que o Palmeiras cedeu, e aí ele não precisou pagar os 5 milhões. O Palmeiras... É de euros. Hã? É de euros. 5 milhões de euros, que daria 25 milhões, né? É de euros. 5 milhões de euros. Ele aí que tá chutando mais uma vez aí, ele que entrou na frente do Arrascaeta, ele que fala que o Brasil não sei o quê, ele que é o campeonato, ele que é a arbitragem, que é tudo. Esse cara aí, ó. E aí, o seguinte, o Palmeiras pagou os 25 milhões. Nunca na vida ele vai deixar de ficar no Palmeiras daquilo que foi pago pela Leila. Esquece! Isso aí é papinho furado! Papinho furado porque ele vai ficar no Palmeiras até 2027. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque o Palmeiras cedeu 5 milhões de euros para o Al Saad, aonde ele assinou o pré-contrato. E lembra quando ele meteu o pau, principalmente no Capelães? Ô Capelães, desculpa ontem a Rádio Craque Neto, hein? Nós deitou, né? Com gatinho, sem gatinho, com gatão, sem gatão. Ô, você não jogou nada, Capelães. Você foi uma vergonha. O treinador... O treinador é fraco. Não, o treinador é fraco. Mas o treinador falou que perdeu por causa de você, Capelães. E a Rádio Craque Neto, Euro 17, está na final. Vai jogar contra a ESPN. É só isso que eu vou falar da rádio, da DC. Não falo mais nada. Mas esse jogo aí que você está falando, o treinador é muito fraco. É muito fraco e caiu. Já caiu. O que você pensa disso que eu estou falando? Porque isso é informação. E quem deu foi aqui. Eu falei isso. E também quem falou isso junto comigo foi o meu querido Thiago. O Thiago Osmar. Pilhado. É o Pilhado. Que, por sinal, a gente pensa totalmente diferente, mas a gente se respeita. E ele é bom pra caramba. E ele também falou sobre isso. E nós falamos sobre isso. Para quem não se lembra em relação a isso. Então, um cara que tirou o telefone do cara, um cara que brigou com o De Arrascaeta, um cara que brigou com o Caleri, um cara que briga com todo mundo, um cara que joga nas costas dos jogadores, que quando perde são os jogadores, mas quando ganha ele. Chega uma hora que isso tudo vem à tona. Um cara que não respeita a imprensa brasileira, um cara que não respeita ninguém. E aí, cada um pense do jeito que eu quiser. E o Xerdan é palmeirense. Ele virou palmeirense. A Leila nunca foi palmeirense, ela não sabia nem a cor da camisa do Palmeiras. O marido dela é muito palmeirense. E vou dizer mais, como ela quer dar o golpe do terceiro mandato, que ela deu entrevista para a ESPN, pro Jode, como é que chama lá? Jean Oddi, que é um baita de um cara, junto com a Lili Nascimento, né? Que é Nascimento mesmo, porque ela é filha do Coronel Nascimento, do General Nascimento, que o pai dela é maravilhoso. Aí, meu irmão, se ela não... E ela falou na ESPN, eu quero continuar no futebol, eu não quero ser presidente da CBF. Se ela não ficar no Palmeiras, ela compra o Vasco. E se ela comprar o Vasco, esse senhor que tá aí vai pro Vasco.
Se ela comprar, olha a informação que eu tenho. Essa é a informação. A assessoria do Palmeiras, vocês podem mandar o memorando que quiser. Eu uso no banheiro aqui. Não uso mais porque eu uso o lencinho umedecido. Né? Porque eu tenho hemorroida, então eu não posso usar o papel que vocês mandam aqui. Entendeu? Então tudo é aí que vocês mandam. Há mais de 20 anos que vocês mandam isso. Já tentaram me derrubar várias vezes aqui. Então é o seguinte, se a Leila não conseguir mudar o estatuto para ter o terceiro mandato, o que seria um pé da democracia, um pé na bunda da democracia, ela compra o Vasco, a SAF da Crefisa compra o Vasco, e esse senhor que está aí com a comissão técnica vai tudo pro Vasco. Escuta o que eu estou falando, que é isso que vai acontecer. Veloso. Começando a falar... Muita informação, né, Veloso? Muita informação. Vou voltar um pouquinho atrás, quando você fala do Serdã, né? O Serdã, realmente, eu acho que a fala do Serdã quer que o Abel precisa entender o tamanho dessa rivalidade. Quando o Palmeiras foi pela segunda vez eliminado pelo Corinthians, aí foi na Copa do Brasil, é que criou esse atrito e que o Abel até hoje parece que não entendeu. Mas é o tamanho dessa rivalidade e o peso de você ser desclassificado do maior rival. Então é isso. Você perder para o Flamengo, o que importa é a forma que jogou, que eu também não achei legal. O Palmeiras não pode jogar contra o Flamengo, contra o River, contra qualquer time. Mesmo quando foi no Mundial contra o Chelsea, não jogou assim. Se jogar se defendendo, Palmeiras jogar por uma bola. Isso aí foi o Abel que chegou lá atrás, há 5 anos atrás. E esse Palmeiras e esse E eu só vi Abel, ele ser vaiado naquele jogo contra o São Paulo. Não, é contra o Corinthians também agora. Não, Copa mas do Brasil. Antes disso ele nunca foi vaiado. Foi contra o São Paulo que ele não entendia o que era o Palmeiras. E Copa do Brasil, agora eliminação de novo, né? Então é isso que o Abel precisa entender. O peso do clássico, aí não importa se a Copa do Brasil, se ele está preparando, se ele está fazendo uma reformulação, aí não importa. O peso do clássico, se você for jogar um amistoso, você vai ser cobrado. O Palmeiras é assim, o São Paulo é assim, o Corinthians é assim, o Flamengo é assim e vai continuar sendo assim. Não importa se o Abel quer vir da Europa e implantar uma filosofia, vai continuar sendo assim. A cobrança e a rivalidade são enormes. Vai lá, joga Benfica e Porto lá. E sempre vai ter cobrança. Não sei se a cobrança lá é parecida com a daqui, mas aqui não vai mudar. E não adianta ele ficar magoado, ficar ressentido. Fica muito magoadinho, né? Que vai continuar sendo cobrado, principalmente quando eu vou embora. Choque. Quando houver esse encontro, vai ser Encontro das águas. Vai ser cobrado para ganhar. E com relação à reformulação, eu acho que o que a gente tem que olhar também, foi um ano ruim para o Palmeiras. Se não ganhar o brasileiro, que falta isso aqui, ó. Como é que é? Se não ganhar o brasileiro. Você tá com esperança ainda? Eu gosto disso. Ué, matematicamente. Não, porque o Corinthians é assim. Matematicamente. Nós estamos achando que nós vamos classificar. O que não pode é o Abel, há 2 rodadas atrás, já jogou a toalha. Entregou a toalha. Não pode, e principalmente o Você treinador. já jogou a toalha em algum momento da sua vida? Não. Quando você estava assim, você jogou a toalha? Não, enquanto tem chance, estamos na luta. Vai pra cima. Vai pra cima. Tá certo, E mano. principalmente o treinador. Isso. Um absurdo o treinador. Você falar foi, né? Que acabou. Você foi treinador. Pequenininho, né? Pequenininho, mas foi. Mosquitinho. Mas assim, é o jogo, você tem que acreditar. E Qual o grande erro dele pra você? Tem que passar isso para os atletas. Vários erros. Vai um. Inclusive essa reformulação. Essa reformulação que foi feita pelo Palmeiras, caríssima, absurda, com jogadores que não podem estar no Palmeiras para vestir a camisa do Palmeiras. Boa, Veloso. Então, eu acho Boa, que isso tem que ser revisto. O Abel, com certeza, toda a reformulação passa pelo crivo do Abel. Legal, né, Agora, quem indica também tem que ser cobrado. O time não pode investir 700 milhões de reais e ter um jogador que infelizmente não consegue jogar, tem um zagueiro, Mikael, que não consegue jogar, tem um lateral direito, o Kelvin, que não se firma, e aí tem o reserva também, o Giai, que não joga. Aí você tem Sabe uma informação que me deram ontem nos donos da bola, o Lucas Bueno? Ontem você fez o Esporte Debate lá da 1900, né? Sim. O Lucas Bueno, que ele é o menino que tem muita informação lá, ele diz que o ambiente está rachado no Palmeiras em relação à chegada do Andrés Pereiras e do Aníbal. Que esse menino nos treinos, ele não tem nenhum tipo de... Que é expulso. Aníbal que foi expulso? Foi. Isso. Aníbal Morena. Ele já fez isso em treinamento, já fez isso é informação do Lucas Bueno, da Rádio Bandeirantes, dos donos da bola. Ele deu informação que esse menino já teve alguns problemas de treinamento, de ambiente ruim, e que o Andrés Pereira veio com muita moral e teve uns ciúmes dentro do vestiário lá da equipe do Palmeiras. Essa informação da Rádio Bandeirantes, dos donos da bola, da donos da bola, 7K-Bet também, 7K-Bet. O Aníbal teve 3 episódios lamentáveis. E por causa disso, do título,
Expulsão. Da expulsão. Cabeçada contra o Corinthians, 10 minutos de jogo, 0 O a 0. ambiente lá é ruim pra caramba, um paternalismo para determinados jogadores e que isso não aconteceu. E aí o ambiente ficou ruim e aí refletiu isso em determinados momentos dentro do elenco. Souza, Craque, desculpa, Veloso. boa tarde. Você administrar um grupo quando se tá ganhando é a coisa mais tranquila do mundo. Agora, você administrar quando tá perdendo, quando os resultados ruins vêm, aí mostra se você é um gestor de verdade, né? E o que a gente tem visto, né, que O que você tem visto, Souza? essas crises, quem tem procurado ela é o próprio Abel. Vamos lembrar de algo, né? Vamos lembrar! O Abel, quando ganhou do LDU, ao invés de esquecer tudo aquilo que a torcida tinha feito com ele, vaiado, ele lembrou isso. Falou, olha, eu tô sentido ainda, eu lembrei. Então ele sempre manda essas letras, né? Cara, passou já passou. Agora, o fato da gente estar cobrando o Abel aqui, falando que o trabalho dele em 2 anos é ruim... Não, mas a gente não cobra o Zubeldia, exatamente a gente não cobra o isso. Ancelotti, a gente não cobra o Dorival Júnior, nós não cobramos todo mundo que é treinador. O Quesada, por exemplo, tomou de 4 ontem. Ele tem que ser mandado embora. Já caiu. Então não tira a qualidade dele, mas também não é que a gente vai estar lembrando do passado toda hora e tá elogiando um cara que entrou no jogo contra o Flamengo, 3 jogos, 2 rodadas com 3 zagueiros e não deixou o Piquerez jogar. E 3 rodadas antes. Você tá de sacanagem, 3 rodadas antes. Você disse que entregou o campeonato. Ah, não, brasileiro. O campeonato já tá entregue. Então não dá pra gente normalizar um negócio desse. Você imagina o Ceará apronta quarta-feira, porque, ó, os jogadores do Flamengo, eu não sei se eles vão ter perna. Porque o que eu vi aí no Léo Dias não falou, né? Não foi o Léo Dias, né? Porque o Léo Dias falou que não ia falar nada do que acontece lá com o pessoal do Flamengo, mas eu falo, né? Pô, você imagina só o jogador, o meia e o atacante. Não vou falar o nome dos caras, não. Ó, se você pegar o que eu vi lá na internet, eles não vão ter perna. Não tem perna. Segunda-feira, você fica a madrugada inteira. Igual o Veloso, que nunca falhou. Né? Repetição, repetição, repetição. E aí, você ganhou um título, você viajou, você não dormiu. Você tomou umas gaias, você tomou um whisky. Você tá tinindo. Você tá tinindo. Aí entra Everton Cebolinha e entra Luiz Araújo. Não dá pro Ceará. Mas há uma chance. Você imagina, Quesada, o Ceará aprontar contra a equipe do Flamengo e o Palmeiras perde pro Atlético Mineiro. Nossa, os caras Não é arrancam muito a cabeça louco de isso? todo mundo lá. Não é muito louco isso? Pode O que ser. pensar de tudo isso? O que você tem pra falar do Abel? Porque é uma máscara Já danada. aconteceu. Hã? Já aconteceu quando o Fluminense ganhou do Flamengo e o Palmeiras empatou Palmeiras com o Vitória. empatou com o cara. Vitória. Isso. É. E aí? Eu não falei pra vocês que o Vitória não vai cair pra Série B? É, você tinha falado mesmo. Netão, é o seguinte, cara, o Abel esteve durante muito tempo numa zona de conforto, e aí mérito dele, porque ele construiu essa zona de conforto, sendo, como vocês disseram aí, um dos maiores vitoriosos do futebol brasileiro. No Palmeiras, o técnico mais vitorioso da Pra mim, ele é o maior treinador que eu vi. Como jogador e como comentarista e como apresentador, que eu ganhei o prêmio ACESP mais uma vez. Do Palmeiras, parabéns. Do Palmeiras, sem dúvida, é o maior nome. Agora, ele é maior que o Filipão pra você? Ele é maior que o Felipão e Luxemburgo. Ele é maior que o Luxemburgo pra você? E Oswaldo Brandão também. Ele é maior que Felipão, ele é maior que Luxemburgo e ele é maior que Oswaldo Brandão, que ganhou 10 títulos. Ele é maior que todos eles, pra mim. Eu acho. Só que é uma diferença dos outros para com ele, né? Cada um que pense do jeito que quiser. Algumas posturas diferentes. Mas, por exemplo, eu acho no Mundial foi um absurdo não ter antevisão do craque, né? Mas lembra, não perca sua noção. Lembra quando o jogador... Lembra, Ricardinho, você que é Parmeira? Olha, estamos já vendo o Mundial, estamos fazendo... O que ele fez do Mundial? Ficou dependendo de quem? Do jogador com fratura. Paulinho. Um jogador com fratura. E que, por sinal, se o Everton... Exatamente, quebrou ele pro resto do ano. Não é verdade? Se o Paulinho não tivesse jogado o Mundial, ele poderia ter disputado a Libertadores. Aí erro do departamento médico e erro do Abel. E mais, né? E mais, o Everton perdeu a moral ali quando ele tomou aquele frango contra o Chelsea. Ele não abraçou o cara. Mas tá louco? Não abraçou o cara. Mas no Mundial é o seguinte, quando você vai pro Mundial, você tem que entender o seguinte, pô, se eu perder a dupla titular da zaga, quem é que substitui? Isso. Pô, ele tinha Mikael e Fux. Se eu perder o Piquerez, quem que é o substituto do Piquerez? Vanderlan. Era o Vanderlan. Agora nessa final, eu acho um absurdo isso, Neto. Você tem 2 volantes no elenco.
Craque! Você... Não, peraí. Craque Neto, ainda mais depois de ontem, de 4 que você tomou. Olha lá. Craque Neto, você tem Martínez e Moreno como volantes. Você escala o Fux na posição. O que acontece? Eu acho um absurdo. Não, isso eu acho um absurdo. Além desse exagero, Isso é absurdo. além dessa burrice de escalar o Fux, né? Você arrebenta com os 2 volantes, você joga com 3 zagueiros e você não faz o Piquerez jogar. E o que o Felipe Luiz fez com ele? Adiantou a Rascaeta, né? Você tá louco, irmão? Matou a sobra e o Andrés, que era o primeiro volante, ficava à frente da zaga, sem ter uma função de marcação, né? E o próprio Piquerez ele não sabia se ele fechava para marcar o Carrascal ou se ele pegava o Varela mais à frente. Então, o Felipe foi muito inteligente, o Abel não conseguiu encaixar o time, principalmente no primeiro tempo teve muita dificuldade. E o cara que estava jogando, o Alan, foi substituído no segundo tempo. Aí ficou complicado. E é isso aí, torcedor palestrino, qual a sua opinião aí sobre as notícias dadas até então? Realmente foi um final de temporada muito conturbada para nós, principalmente palestrino, que não tínhamos essa aí na cabeça, esse resultado, essa expectativa aí que tínhamos de ganhar pelo menos um título nessa final não aconteceu. Mas agora estamos aí preparados para o ano 2026, que vem com tudo. E com isso já trago informações quentíssimas do Palmeiras, que prepara aí pacotão de até 5 reforços e foca ataque como prioridade para 2026. Após temporada sem conquistas, o clube acelera planejamento e mira mudanças profundas no elenco do próximo ano. O Verdão, que chegou ao fim de 2025 com um sentimento raro aí na era Abel Ferreira, um ano inteiro sem levar troféus. A queda na decisão da Libertadores para o Flamengo e a perda do Brasileirão Betano reforçam a necessidade de renovação. A diretoria já trabalha com foco total em 2026 e discute nomes que possam recolocar o time no topo em curto prazo. O último jogo aí contra o Ceará apenas encerrou aí o calendário. Segundo aí o portal Nosso Palestra, o clube planeja um pacote de até 5 contratações para a próxima temporada, com definições internas já encaminhada. A busca é equilibrar peças que preencham lacunas técnicas e desenvolvam ao elenco a competitividade vista em anos anteriores. Dentro da diretoria, há consenso de que o time precisa de reforços pontuais, mas de impacto imediato. A lista já circula entre os principais departamentos. A defesa é um dos setores mapeados, especialmente pela oscilação de Murilo e Mikael ao longo do ano. O Palmeiras quer um zagueiro capaz de assumir protagonismo e oferecer maior segurança, sobretudo nos jogos grandes. O clube também avalia a chegada de mais um volante depois de uma temporada em que o meio-campo não entregou a consistência esperada. Movimentos estratégicos já estão prontos para avançar. A reformulação no meio e ataque vira uma grande meta para o Palmeiras. No meio-campo, o desempenho aquém do esperado de Aníbal Moreno e pouca utilização de Emiliano Martínez excederam em alerta nos bastidores. O investimento pesado em volantes, que não rendeu retorno técnico, gerou incômodo na alta cúpula. A avaliação é de que a posição precisa de renovação, com jogadores mais dinâmicos para encaixar no modelo de Abel Ferreira. A intenção é corrigir os grandes erros recentes. Mas é no ataque que Leila Pereira concentra a maior prioridade. De 5 reforços planejados, 3 são o setor ofensivo, visando desenvolver profundidade, velocidade e poder de decisão ao time. A queda de rendimento de peças importantes e a falta de alternativas durante 2025 evidenciaram a grande urgência de novas opções. A presidente quer nomes capazes de resolver jogos e recolocar o time entre os mais temidos do Brasil. As saídas podem definir o grande ritmo dessas contratações, principalmente que a diretoria já sabe, porém, quem contratar. Porém, depende também de liberar o espaço. Jogadores do atual elenco podem ser negociados para viabilizar salários e permitir um mercado mais agressivo. Abel Ferreira entende que a base do elenco está montada, mas reforça que ajustes pontuais serão fundamentais para disputar os títulos em 2026. A intenção é evitar mudanças profundas, mas corrigir coerências visíveis.
E aí, torcedor palestrino, qual a sua opinião aí sobre as notícias dadas até então? E quem que você quer que entre aí no elenco do Palmeiras para o ano de 2026? Quais reforços vocês gostariam nesse grande elenco? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Desde já agradeço a audiência e até o próximo vídeo. Canal Palmeiras News Brasil, você sempre bem informado sobre o nosso Verdão.